Você tem dom espiritual, Miss? Então, eu sempre digo assim, Porque sabe? eu já vi que você acredita. Eu acredito nos dons, mas eu não acredito que a gente tenha. Eu acredito que a gente seja usada nesse ou naquele dom. Porque os dons não são nossos. Sabe como é que eu comparo os dons espirituais? Eu já posso falar? O pessoal Já. Solta tudo. Inclusive, se você quiser até, nesse aí que você vai começar a falar, explicando pra quem não sabe, né, o que são os dons, porque normalmente quando a gente fala de dom, todo mundo já liga ou já coloca ali como línguas, né? É. E não E é somente isso. detalhe, Então. antes disso tudo, pessoal, você que quer saber quem é a missionária Valim, é só você voltar alguns episódios lá no GigoCast e você vai saber, porque tem aí um pedacinho da história dela. Ela já participou aqui algumas vezes na mesa do GigoCast, foi uma bênção e é poderoso todas as vezes. Então, entra lá, é conhecimento puro, é conhecimento. Vamos deixar de viver um evangelho raso e vamos nos aprofundar. Como? Buscando, meditando e aprendendo com quem Deus entregou mensagem. Aprendendo com quem Deus deu entendimento. A Bíblia não diz, uns são chamados para profetas, outros para mestres, outros para pastores, outros para evangelistas. Nós não podemos desperdiçar quem Deus coloca no nosso caminho, na nossa direção. Muitas vezes para a gente ter um direcionamento, uma visão diferente. Às vezes Deus já falou para você, mas precisa de um irmão chegar e falar, Deus não já falou? Vai! Amém. Aleluia! Glória a Deus. Então, eu quero deixar um versículo aqui, Efésios 4:8, que diz assim, ó. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que são dons? O próprio nome já fala, dom é uma dádiva, é um presente, né? Então, eles são dádivas divinas para que a igreja possa cumprir a sua missão até que o noivo venha buscá-lo. Creio na atualidade dos dons, que Deus opera ainda hoje, né? E é engraçado porque a gente olha assim e fala, mas espera aí, isso aí é Novo Testamento. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, no hebraico, a gente encontra a palavra dádiva, né? Que no hebraico está Natan, que significa dar. É uma dádiva. Então, nós vemos vislumbres do que Deus ia fazer, do que Deus haveria de fazer no Novo Testamento, a gente vê no Antigo Testamento. Então, nós vemos atuações assim, porque o Espírito Santo, ele não chegou a morar nas pessoas no Antigo Testamento. Ele vinha, se apoderava e se retirava. E muitos eram usados ali, nós vimos ali. Ok? Agora, falando sobre dons, a importância dos dons, e eu sempre digo que os dons, eles não são nossos. Por quê? Eu comparo os dons espirituais, assim, é uma comparação assim, bem rasa, né? Bem superficial. Eu gosto muito de Natal, árvore de Natal, pisca-pisca. Eu gostava mais quando a gente era criança, que a minha mãe ia lá no mato, pegava o pinheirinho, ficava com aquele cheiro de pinheirinho, e a gente punha os enfeites, e punha o pisca-pisca, e todo dia punha água na árvore. Ouça o contexto, não vai fazer o corte de sair assim à toa. A missionária gosta da árvore de Natal e do pisca-pisca. Então, aí, ó, então minha mãe colocava água, né? A gente podia colocar água. Terminava o Natal, até enquanto durava, lá estava aquela coisa linda. Terminava o Natal, ela jogava fora. Aí você poderia até encontrar, porque não só minha mãe, outras vizinhas jogavam também, galhos daquilo que havia sido um pinheirinho de Natal, agora secos. Por quê? Porque eles não produziram nada. Tudo que os embelezava foi alguém que colocou neles. Eles não produziram nada. Então, os dons espirituais são isso. Não são produzidos por nós. São nos dados gratuitamente. Agora, veja bem, o que são os dons? Jesus falou assim, ó, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele corta e lança fora. E aquela que dá fruto, ele limpa, para que ele produza mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que você tem falado. E aí ele continua falando. Então, o que você entende aí? Que os frutos você vai produzir. Os frutos é o resultado de uma vida que está unida a Cristo. Os frutos falam do nosso caráter cristão. Então, muitas vezes, nós focamos nos dons. Nós queremos ter os dons, mas esquecemos de focar o caráter, que é o mais importante. E o maior dom é a mudança de caráter, a transformação, o nascer de novo, a nova criatura, né? É.